grande satisfação, né, para mim hoje, né, como um dos atuais dirigentes do terreiro, né, um terreiro que é secular. A gente vem, né, com muita fé, né, muita garra, mantendo essa tradição, né, por vários anos, passando de pai para filho, para neto, bisneto, tetraneto e por aí em si. E hoje a gente luta para que isso se perpetue, né, buscando, né, apoio, né, dos órgãos competentes para que nos ajude a preservar essa essência. Né. Por isso a gente, né, luta, briga, né, esperneia com o popular para manter essa tradição, porque para a gente hoje é difícil, muito difícil, né, conseguir manter as coisas, porque está aqui assim na sua origem, né, o terreiro, né, como vocês podem ver, desde 1850, que a gente mantém, não consegue manter em dia, pelo menos no aspecto físico, mas o imaterial a gente tenta manter na linha, na risca. Assim, esperamos que possamos continuar isso, né? Até Deus sabe quando Deus permitir, que os nossos ancestrais, né, estiverem aqui também presentes entre nós para que possa manter essa tradição. Adeptos da religião, os sogés, as autoridades, às quais eu peço licença para fazer uso da palavra. Eu acho que o governo brasileiro tem uma dívida muito grande com o povo brasileiro. Vê isso que é mantido aqui, com todas as dificuldades, sem apoio nenhum, só com o esforço pessoal de cada um. Dos simpatizantes, daqueles que acreditam, daqueles que gostam, daqueles que têm fé. Então eu acho que isso é algo muito maior do que de um grupo pequeno. Isso tem que ser uma causa nacional, né? Uma causa nacional, uma preservação de mais de 2 séculos deste culto aos babás eguns. Isso tem que ser tombado, isso tem que ser registrado. Eu vejo uma dimensão bem maior do que até mesmo o que a gente hoje está pleiteando. Então, nós estamos aqui hoje num firme propósito e compromisso. Isso é compromisso de cidadãos, né? Porque a Bahia tem muita fama, Salvador tem uma fama da capital afrodescendente, da segunda cidade mais negra. E, na verdade, as nossas questões, elas estão em segundo plano. Então, ao chegar aqui e vendo aquela data ali, ó, 1850, vendo esse território todo, vendo a fé das pessoas, respirando esse ar, não tem como a gente não se comprometer em lutar, dar as mãos, nos unirmos e fazer o registro desse território. Aqui estão os nossos ancestrais, os nossos antepassados que passaram por aqui. Primeiro os nativos, os donos da terra, né? Que foram os nativos indígenas. Depois os primeiros africanos que aqui habitaram e que daqui fizeram o seu túmulo. Estão aqui todos enterrados. Esse é um território sagrado. Nós estamos aqui no firme propósito de elevar o nosso pensamento para o alto, respirar esse ar, conclamar e pedir força aos nossos ancestrais para que o poder público lance o seu olhar. Não é de misericórdia, não é de dádiva, não é de favor. É de obrigatoriedade, de reconhecimento que isso aqui precisa ser preservado. Eu acho que hoje a gente firma aqui um pacto, um compromisso da gente olhar para esse espaço daqui, que é mais velho do que tudo, é mais antigo do que os terreiros que existem em Salvador, para isso aqui ser reconhecido, ser registrado, ser preservado, ser um território dos nossos ancestrais. Essa casa de 1850, que éramos nós em 1850? A abolição ainda não tinha surgido ainda, 1850. 30 anos antes. Então, por que o governo, se temos a promessa de um presidente, aliás, um dos melhores presidentes nossos que nós tivemos, não vê o nosso povo, não olha o nosso povo, não vê a cultura do nosso povo, já que a cultura é que dizem é o que é o povo. Somos de cultura africana, apesar de nós sermos brasileiros. Aqui, todos nós estamos aqui e sentimos a presença dos nossos antepassados.
há de ser respeitada a cultura, toda a diversidade que existe. Há que ter o respeito, porque sem esse respeito nós não somos nada. Eu acho que, em vez do governo investir muito para fora, deveria investir na sua cultura, na cultura do seu povo. Eu quero deixar saliente que nós, como Arquibanco, trabalhamos muito na proteção do patrimônio e cultural. Isso aqui é um espaço, isso aqui é um território. Um território que deve e deveria ser respeitado por toda autoridade, independente de religião, independente de cor, independente se sabe ler de carreirinha ou não. Isso aqui mora uma cultura. Aqui tem cultura, aqui tem espiritualidade. Como a gente está aqui vivendo que nossos antepassados sempre estão nos rodeando. E nós todos merecemos respeito. O que queremos só é que cultuarmos o nosso antepassado. Então a Constituição fala uma coisa e quem está atrás de uma cadeira com a caneta dita outra. Eu acho que é importantíssimo nós pleitearmos o tombamento desta casa de santo, desse terreiro que cultua os nossos ancestrais, fundado em 1850. É uma vida, é uma existência. É importante preservarmos este território, inclusive agora, diante do Sistema Viário Oeste, diante desta ponte Salvador-Itaparica, em que nós sabemos que a especulação imobiliária vai ser muito grande. Eu acho que já é importantíssimo termos essa referência de tombamento a fim de abrirmos jurisprudência para brigarmos, para lutarmos pela preservação não só desta casa, mas de todas as demais casas que cultuam o candomblé na ilha de Itaparica. Eu acho que os senhores governantes deveriam ter um olhar sensível para esta nossa necessidade, este nosso pleito de tombamento, seja pelo IFAM, seja pelo IPAC, a fim de que, a nível jurídico, a nível estadual, a nível futuramente municipal, tenhamos esse espaço preservado. E gostaria muito de parabenizar todos aqueles que lutam, no caso em particular, deste grande sacerdote, que é o nosso amigo Miguelzinho, que luta pela preservação da nossa cultura, que luta pelo nosso pertencimento ao conhecimento dos nossos ancestrais. Itaparica é uma cidade que tem uma importância imensa, está aqui ilhada literalmente, entendeu? Do ponto de vista político-social, que não merece, é uma cidade que merece todo o respeito pela participação, inclusive na história da Bahia, e quanto à participação dos negros na construção, porque aqui era o porto que recebia todos os escravos, está aí a história escrita para que todo mundo constate. Então a importância de Itaparica não merece, e dos terreiros, das comunidades religiosas, não carece de concessões, de piedade de político, de nada. Carece de respeito. Aqui é uma referência, uma das maiores referências para mim, para a paz da minha família, na verdade, né? Porque foi aqui que os meus pais, meus avós, né, encontrou uma paz familiar. Né? Eu frequento desde criança com minha mãe, né? Depois ela se foi e eu continuei aqui. E é uma forma também, um tombamento é uma forma também de fazer justiça àqueles que morreram, né? Para a continuidade dessa tradição religiosa, dessa cultura religiosa. Portanto, se faz necessário que isso seja tombado. A maior parte da história deste município perpassa pelos terreiros de candomblé, pela resistência, né, não só de Olegário, mas de todos os seus, né, contemporâneos e ancestrais antes de Olegário. Itaparica é terra de Umbum, de Babaiú, que está falando uma grande verdade. Porque outrora não existia terreiro de culto aos orixás. Os terreiros de culto na ilha de Itaparica
tanto faz Veracruz como Itaparica, município de Itaparica, era só UTI 11. A partir de Dona de Paulo, que era dos 3 irmãos, o que mais tinha ligação ao culto dos orixás, e por conta disso, iniciou algumas pessoas e influenciou, inclusive, na construção de algumas casas de culto aos orixás, porque o culto aos orixás se expandiu na ilha. Mas a referência cultural no Brasil ao culto de Babaiú está concentrado na ilha de Itaparica. Sempre foi assim. Existiam terreiros no Mocambo, Nosso Senhor da Veracruz, na Encarnação, o Tuntum, que era esse local, o Barro Vermelho, que começou lá na beira da praia. Então, a referência cultural forte de Itaparica chama-se o culto a Egungun, culto de origem de matriz africana. Aos órgãos de poder constituído, que olhem agora para os terreiros de culto a Egungun e possam efetivamente promover as ações de forma a preservá-los efetivamente. E o registro e o tombamento, ao nosso entender, é a ação mais eficaz. O próprio IPA e o governo do estado também nunca se interessou em fazer um levantamento desses terreiros de UTI sediados em Itaparica para conhecer a sua realidade. Entendo eu que nós não podemos mais estar aguardando e sejamos provocados para que as iniciativas sejam tomadas. É dever do Estado constituído buscar essas referências e buscar preservá-las, sem serem queridos ou motivados ou obrigados a que isso ocorra. E é por isso que nós estamos aqui, agradecendo aos nossos ancestrais pela oportunidade, ao tempo também que confraternizando pela iniciativa, e acreditamos que ela não vai parar aqui. As nossas reuniões irão continuar, e enquanto nós não alcançarmos nosso objetivo, nós estaremos uma espécie fincados na luta e na labuta. Aquela data ali foi 27 anos depois da maior batalha que garantiu a independência do Brasil. Depois de um acordo burocrático lá, que nós lembramos na Independência Morte, que os navios portugueses vieram para continuar colonizando nossa terra, todos os povos unidos, né, os escravos, ex-escravos, os mestiços, os indígenas do Recôncavo como todo, lutaram por essa independência. 27 anos depois, essa casa nasceu. Mas o que motivou isso foi uma necessidade histórica de dominar. E o povo português quis nos dominar. E usa-se o termo econômico, né? Mas eu aprendi que o termo econômico tem outro significado, mas vamos dizer o poder financeiro, o poder de riquezas, assim, materiais. Ele sempre trabalha com estratégias para que isso se efetue. E se nós não nos apropriarmos disso, não estou dizendo que a gente sobrepõe a coisa material com a espiritual, nada disso. Mas nós também temos que nos apropriar das estruturas do governo, do que nos é de direito, termos uma estratégia clara de política para criar políticas públicas que dê essa condições para esse trabalho, esse enfrentamento. Porque senão a gente vai ficar só no discurso sempre. Porque outros grupos, como aqui mesmo já foi dito, tem todo o poder econômico e financeiro para fazer suas políticas. E o povo tradicional, indígena, né, africano, não tem. Então o que acontece? A dificuldade sempre vai ser maior para você fazer aquilo conhecido. Nós temos a questão da educação. Não adianta a gente falar de educação só com discurso.
Nós temos que tornar isso conhecido. Ninguém valoriza o que não conhece. Eu estou aqui sempre a convite de Miguelzinho, de Paulinho, de Dedé, mas eu não sou um conhecedor profundo. Mas as dúvidas que eu tenho, ele vai me explicando, Paulinho vai me explicando, Dedé vai me explicando. E você respeita mais e valoriza mais quando você conhece. Claro. Então a gente não vai fazer o discurso puro e frágil da palavra sem ter um conhecimento da ação que nós devemos realizar, efetiva, eficiente. Nós estamos no momento revivendo todo esse poderio econômico da nossa região. Itaparica fica de costas para o Recôncavo e de costas para Salvador, fica no meio termo. Ninguém sabe o que a gente é, entre aspas. Nós temos uma importância muito grande, mas estamos oprimidos pelos dois. O que acontece? Nós temos políticas públicas que estão sendo desenvolvidas que são conflitantes. Nós temos o estaleiro Paraguaçu. O Albino estava na discussão que a gente participou com o pessoal do estaleiro que está fazendo um inventário, né, cultural. O Miguelzinho também estava aqui da nossa região. Nós temos o terminal de regasificação que proíbe se pescar em 2 km de diâmetro. Nós temos uma ponte por via que já está causando dano com a especulação imobiliária. Que instrumentos nós podemos lançar mão, para que essa resistência seja um sucesso, que nós alcancemos os resultados? Todos os instrumentos legais que nós tenhamos e que possamos criar. Revisão do PDD é uma delas. Então, como o povo, né, nós temos aqui seu Joselito, Oiá, né, seu Joselito? O Balbino, Miguelzinho, entre outros que podem participar. Se não tiver organizado para definir na hora do PDDU, outras influências vão permear. Então é importante estar organizado com esse objetivo. Não é só esperar um discurso, uma palavra frágil. Aí tem que estar organizado. Então essa chamada de passarinho foi importante da gente se unir, manter essa comissão permanente discutindo, entendeu? É importante. A questão da dívida histórica, essa consciência tem que ser levantada sempre para não se esquecer, porque as pessoas se esquecem. Ainda mais os novos. Eu pergunto ao menino aqui de 15 anos, 25 de outubro, ele não sabe nem que feriado é 25 de outubro, é a emancipação de Itaparica, não sabe nem o que é 7 de janeiro. Imagine aquilo que eles não têm um conhecimento do dia a dia. Então eu acho que a gente tem que ter essa estratégia, tem o Prodetur, o grupo tem que se organizar para captar recursos do Prodetur, que é justamente para a parte do turismo náutico e também cultural, história cultural. E aqui nós temos uma manifestação concreta, tem que estar. Então temos que pegar todos os espaços que a gente puder e abraçar e tentar tirar essa dívida que já tem há muito tempo. Lembrando, mais uma vez, todo mundo já sabe, mas é bom deixar registrado, que sempre que vai estar influenciando é o poder econômico e financeiro. Sempre vão estar, quem está no poder é isso. E eles vão tentar sempre dominar dessa forma. Então vamos pegar esse poder também para a gente, para fazer valer a cultura, porque com toda escravização, com tudo, o que ficou foi a cultura. E hoje, com todo, não adiantou ventre livre, não adiantou sexagenário, a própria abolição burocrática, mas se não tivesse a cultura viva, com a capoeira, com o candomblé, entre outros, não estaria resistindo. Nós temos, né, o Tuntum 1850, 164 anos. 164 anos não são 164 dias. Uma vida inteira e outras vidas passaram, né, aqui em outros tantos locais. As reminiscências de África que foram faladas aqui pela professora Aranis é o que essa religião permite. Em nenhum outro espaço você vai ter a oportunidade de estar com os seus ancestrais a qualquer tempo, entre aspas, evidentemente, a qualquer momento. O mesmo ancestral que está em África pode estar aqui para ver seus filhos. Um povo que não tem memória, não tem história. A história desse povo é essa. 164 anos de resistência à memória. Cada vez que tem uma festa, cada vez que um babá sai, é sim uma prova de resistência à memória desse povo negro que lutou durante tantos anos aqui na ilha, afastado de tudo, para quebrar os estigmas, os preconceitos. Eu falo que existe ainda muito preconceito, mas quando a gente não conhece, existe preconceito, que é um conceito formado antes de se conhecer qualquer coisa. Eu hoje tenho a oportunidade de ter essa amizade com o Miguel, com outras pessoas que me trouxeram até aqui, pelo ponto de vista do estudo mesmo, da parte da história. Eu trabalhei na prefeitura de Mar Grande, que foi o que me aproximou muito mais da questão aqui da ilha,
E assim, para as gerações futuras, né, saberem que hoje Tuntum tem 164 anos, todos os antepassados trabalharam e lutaram e mantiveram. Contudo, com todas as condições adversas, né, que os tempos de outrora não são os tempos de hoje, com muito mais dificuldade, mas com, acima de tudo, que todo povo africano tem, que é a resistência. Acima de tudo, pelo respeito aos ancestrais. Vem primeiro, que a gente tem uma história, a gente tem aquilo que veio antes, aqueles que vieram antes de nós, que merecem nosso respeito, que merecem nossa consideração. Então, o mínimo que pode ser feito para que essa história continue, para que lá na frente a gente possa dizer, hoje o Tuntum tem 200 anos, tem 300 anos, é garantir a continuidade desse local. Eu quero agradecer a presença de todos, pela fé, pelo povo de Santo, a honra que me tenho, que me dá, a todos da casa, né, e ter vocês aqui presentes num dia como esse, que é o dia de homenagem ao nosso patrono, que é Baburu Cotum, né, que ele é nosso patrono tanto aqui na ilha, na Bahia, no Brasil, como na África. É o mesmo Egum. Então eu fico até assim sem palavras, né, para agradecer a vocês a alegria que nos causou, a todos nós do terreiro Tuntum, a toda a comunidade aqui do Barro Branco, do Bela Vista, do Leabolá, né, lá do Leoiá, de todas as casas de tradição oculta aos ancestrais. Muito obrigado a todos e que voltem sempre. Todas as gerações ancestrais que já se foram e também saudamos os ancestrais. E o Nijó, Caoro, Ojofá, o Nijó, Caoro, Ojofá, Modaru, o Nijó, Caoro, Ojofá, o Nijó, Caoro, Ojofá, Modaru, o Nijó, Caoro, ei, Ojofá, Modaru, o Nijó, Caoro, Ojofá, o Nijó, Caoro, Ojofá, Modaru, em Mojubá, ó Madeu, Mojubá, Abalabá, Mojubá, ó Madeu, Mojubá, Abalabá, Mojubá, ó Madeu, Mojubá, Abalabá, Mojubá, ó Madeu, Mojubá, Abalabá. Ei, Mojubá, saúdo, ó Madeu, saúdo os novos, as crianças. E Mojubá, Abalabá, saúdo a todos os mais velhos.